Boa noite, igreja. Graça e a paz de Deus. Bom, meu nome é Davi. Eu estou em Curitiba desde 2015. Eu vim para cá para participar de uma ONG missionária em 2015. E a ideia era ficar 5 meses só, né? E já vai aí para 6 anos que eu estou aqui. Né? Fiquei em Jocum por 2 anos e me desliguei da missão para fazer teologia. Né? Então a missão já me puxou para teologia e com a graça de Deus eu consegui graduar esse ano, né? E vamos ver aí qual que vai ser os próximos passos, né? dessa caminhada. A minha ideia de apresentar falar um pouco de mim para vocês é para deixar claro que embora as minhas escolhas e os meus caminhos, né, me conduziram para essa jornada, eu não sou melhor que ninguém aqui. Né? Por mais que as minhas escolhas foram tendenciosas para que eu chegasse até esse momento e desenrolar em outras coisas, né, eu não sou melhor que ninguém. No sentido que eu careço da graça de Deus todos os dias, assim como vocês. Né? Preciso do perdão de Deus de forma constante, de forma regular, diariamente. E eu gostaria de orar mais uma vez, para que o Senhor nos conduzisse nesse momento. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, Pai, e fala conosco. Muito obrigado pela Tua palavra e que ela venha encontrar, Senhor, repouso nos nossos corações nessa noite. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vocês estão participando de um momento importante da minha vida também hoje, né? Porque é a primeira vez que eu faço uma celebração de domingo, né? Então vocês estão participando de um momento bem importante para mim. E eu queria deixar uma reflexão com vocês hoje a respeito do nosso testemunho, né? Muitas vezes eu me questiono, diversas vezes, né? Eu procuro sempre me questionar como tem sido o meu testemunho aos olhos das outras pessoas. E testemunho que eu digo é se de fato a minha vida está condizente com aquilo que eu digo, se as minhas atitudes são validadas por aquilo que eu estou dizendo, se está existindo compatibilidade aquilo que eu falo com o que as pessoas veem de mim. Então essa é uma preocupação pessoal que eu sempre tenho. Quem é mais próximo a mim sabe que eu sempre procuro perguntar, para a pessoa me dar um feedback, alguma coisa assim. Então é uma preocupação constante minha. Se a minha vida tem refletido as minhas palavras, né? Se a imagem que muitas vezes eu projeto para as pessoas, ela tem sido condizente com aquilo que eu estou dizendo. E isso me faz pensar também se realmente aquilo que eu faço, se isso ecoa para a vida de alguém. Né? Por exemplo, se aquilo a maneira que eu me comporto, como que isso reflete na vida do outro? Como que isso impacta a vida do outro? Seja para o bem, seja para o mal. E isso me faz ter uma afirmação bem importante, né? Que o que eu faço ou não faço reflete diretamente na vida do outro, na vida de quem está próximo a mim. Então, isso é uma verdade. Eu não sei se vocês também têm essa preocupação. Eu não sei se isso também incomoda vocês, se vocês têm esse tipo de preocupação. Né? Se vocês se preocupam nesse sentido, se vocês têm esse tipo de questionamento interno, né? Esse checklist interno, se a forma que eu estou vivendo está ok com aquilo que eu falo, aquilo que eu apresento, e como isso impacta a vida de outros. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo que é muito comum o conceito do falem o que quiserem, desde que falem de mim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu sei quem eu realmente sou, não interessa o que estão falando de mim. Vocês já ouviram alguém falar isso? Vocês já ouviram ou já falaram? Infelizmente, né?
é uma realidade do nosso mundo, no mundo egoísta, do mundo narcisista que a gente vive. Infelizmente, esse tipo de conceito se faz presente nas pessoas. Mas é aquela coisa, né? Que a mãe sempre fala pra gente. Você não é todo mundo. A gente não é todo mundo. E nós que cremos em Jesus, a gente tem que ter essa preocupação, sim. Nós que cremos em Jesus, que confessamos a fé em Cristo Jesus, nós precisamos ter essa preocupação. Se a nossa vida tem sido validada pelas nossas palavras e se isso tem refletido de forma benéfica na vida de outra pessoa. E aí me leva a algumas perguntas, alguns questionamentos pessoais sobre isso, né? Se o meu testemunho realmente é importante. Vocês acham que o testemunho realmente é importante? Se o nosso testemunho? E o que representa realmente a vida de uma pessoa que é fiel à fé que ela professa? Uma pessoa que ela é fiel àquilo que ela acredita? Se isso contribui de forma... Um crente verdadeiro, qual que é o impacto dele, né, na vida não só dele, mas na vida de outras pessoas também, né? E se existem limites, situações ou um perfil específico de pessoa que se deva testemunhar? Por exemplo, será que o bom testemunho é só para pastor? Será que bom testemunho é só para missionário? Será que bom testemunho é para quem o bom testemunho? Em que situações eu tenho que dar bom testemunho, né? São questionamentos que eu venho tendo e que passa pela minha cabeça, né? Será que é para todo mundo? Será que é só para alguns? Como é que é isso, né? A verdade é que a vida cristã ela tem muito mais a ver com o outro do que com nós mesmos. Foi isso que Jesus fez, né? Jesus ele se doou pelo outro, Jesus se deu por nós. Então a vida cristã ela tem que ter essa preocupação. Bom, para isso, para responder um pouco, para a gente refletir um pouco sobre isso, eu gostaria de ler o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Eu acho que esse texto nos ajuda a responder um pouco esses questionamentos. Todo mundo abriu? Ou ligou? Vamos ver. Amém? 2 Reis, de 5, de 1 a 4. É uma história bem conhecida, mas sempre a gente consegue extrair alguma coisa nova daquilo que já é conhecido quando diz respeito à palavra. Amém? Então vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Nesse texto eu quero deixar 2 personagens em foco, né? Normalmente a gente fala muito a respeito de Naamã, a coragem. Não sei se todo mundo conhece a história de Naamã, mas ele teve que mergulhar 7 vezes no rio, ele foi até o profeta mandou ele mergulhar no rio e ele foi curado, ele conseguiu a cura. Mas hoje eu queria olhar um pouco para a menina, né? Então existem 2 personagens principais aqui nesse texto. Naamã, que era um comandante da Síria, ele era um líder nato, um herói nacional de guerra, e ele era um homem também de confiança do rei. Do outro lado, a gente tem uma menina israelita sem nome. O texto não fala o nome dela para nós. A gente sabe que ela foi comprada como escrava, ela foi pega num confronto da fronteira de Israel, ela era uma ama, ela é uma empregada, ela era uma babá que tinha a idade entre 10 e 14 anos. No texto original, o termo usado para menina aqui sugere que ela tinha
essa idade, entre 10 a 14 anos. O texto, a palavra no original sugere que era uma criança, né? Uma adolescente, uma pré-adolescente. O que eu posso ver dessa menina é que ela era a única pessoa na casa de Naamã que conhecia o Deus de Israel. Ela era a única que conhecia o poder de Deus, né? E ela era uma pessoa que também estava sensível ao que estava acontecendo ali. Ela estava sensível ao que estava acontecendo ali, independente dos motivos que a levaram até a Síria, né? Como a gente leu no texto, ela foi pega nesse confronto. Então aqui a gente consegue ver, através disso, assim, dessas poucas palavras, essas poucas informações que o texto dá a respeito dela, que ela era uma pessoa que se encontrava numa terra estrangeira. Ela era uma menina sozinha, sem nome, mas ela estava preocupada e atenta com o que estava acontecendo à volta dela, né? E a postura dela impactou de forma primordial na vida de Naamã. O texto não fala muito como era o dia a dia dela. Esse texto apresenta poucas informações dela, sobre ela mesma, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, né, como que Naamã, um herói nacional de guerra, uma alta patente militar, vai dar atenção para uma menina de 12 anos. Isso me faz pensar que apenas o testemunho dela, o bom comportamento dela, impactava Naamã a ponto dele dar atenção para o que ela tinha a dizer. Então, vamos explorar um pouco mais sobre ela, né? Era uma menina sem pai, sem mãe, vendida como escrava. Ela conseguiu que Naamã, a maior patente militar da Síria, um herói nacional de guerra, como uma pirralha, uma guriazinha, conseguiu que Naamã fosse atrás do profeta para ser curado. O comportamento dela, gente, não consigo ver uma outra saída para esse contexto, a não ser o testemunho dessa garota. Para vocês terem noção a potência do que ela fez com Naamã, Naamã ele foi comentar com o rei sobre o conselho que a menina tinha dado para a esposa dele. A Síria, de Samaria, é como se fosse a distância daqui a Campinas. Dá uma média aí de 679 quilômetros. Vamos supor que se Naamã caminhasse aí nessa viagem dele 30 quilômetros por dia, que é uma puxada, né? A pé, imagina, né? Ele demoraria em média 23 dias até chegar até chegar a Samaria. Né? Então, se ele saísse de Curitiba hoje, andando 30 quilômetros por dia, ele chegaria em Campinas daqui 23 dias. Lá para o dia 22 de novembro, ele ia chegar. Eu consigo ver a força que o conselho dela teve de forma que impactou Naamã, né? Como era a postura dela ali dentro daquela casa, de maneira que isso fez com que Naamã acatasse seu conselho. Com toda certeza, se ela tivesse uma postura de revolta, de rebelião, se ela tivesse uma postura de chateadinha, de biquinho, com certeza eu acho que ela não teria acesso a Naamã da forma que ela teve. E esse texto me faz responder aquelas perguntas que eu comentei com vocês no começo, né? Que sim, que a postura de alguém que realmente confia no Senhor, que uma postura de alguém que realmente ama a Deus, consegue impactar sim a vida de outras pessoas. E é uma coisa interessante aqui, pessoal, que a gente pode pensar que Deus cuidou tanto dela que, com certeza, ela era uma garota que tinha paz, que ela servia, que ela fazia um bom trabalho, né? A gente vê assim que Deus realmente protegeu essa garota, mesmo num contexto de escravidão, mesmo num contexto ruim, mesmo num contexto que ela se encontrava solitária. E essa menina, que eu não sei o nome, ela me ensina que sim, eu posso testemunhar. Em qualquer lugar, em qualquer momento, independente da situação, eu posso sim testemunhar. Eu comentei com a minha mãe que eu ia estar aqui. Não sei se ela está me vendo, mãe. Mas
A minha mãe, ela conta que a história de conversão dela foi através do testemunho da minha tia, a irmã mais velha dela. A minha mãe, né, os meus tios, eles não eram de família cristã, eles eram espíritas, né? E a primeira a se converter foi a minha tia. E a minha tia se casou com um homem cristão, e aí se converteu e tal. E a minha mãe conta que a postura da minha tia, que a empatia que a minha tia tinha com ela, o que ela observava dentro da casa da minha tia, a postura dela com o marido e tal, fez com que ela desejasse Jesus. A minha mãe veio à fé através do testemunho que a minha tia deu. A minha mãe era uma pessoa que... Ela fala que ela era boêmia na época, sei lá, minha mãe, acho que dos anos 60, 70, ela era da boemia, ela fala, né? Então, ela diz que impactou a postura da minha tia, como que eram as coisas na casa dela, fez ela desejar o que a minha tia tinha. Por outro lado, também, a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, nós somos em 3 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, eu sou o do meio e tenho um irmão mais novo. A minha irmã, ela tem uma amiga desde a infância, muito querida. As duas sempre foram muito parceiras, as duas. E essa amiga dela, ela era da fé católica, a família é da fé católica. E, assim, cresceram e tal. E, assim, essa amiga da minha irmã, ela se tornou uma mulher muito bem-sucedida. Né? Ela estudou bastante e conseguiu ter um cargo muito bom, ela tem um bom salário, mas ela era uma pessoa infeliz. Um belo de um dia, ela ligou para minha irmã e ela disse que queria tirar a própria vida. Se ela tivesse um revólver em casa, ela tinha dado um tiro na cabeça. A gente está falando aí de uma mulher de 30 e poucos anos, sabe? E a minha irmã, né, cristã também, aconselhou ela a procurar uma igreja, aconselhou ela a procurar Jesus, orou com ela, né? E o conselho da minha irmã fez com que ela realmente procurasse uma comunidade cristã. Elas não moravam na mesma cidade mais nessa ocasião, mas essa ligação com a minha irmã, orando com ela, aconselhando ela, fez com que ela fosse até uma igreja. E lá nessa igreja ela encontrou uma pessoa que acolheu, encontrou uma pessoa que discipulou, e hoje ela é uma cristã mesmo, fiel ao Senhor. E aí eu quero que vocês pensem comigo nessa construção toda, né? Eu abri um pouco da minha família, dessas histórias, tanto da minha mãe, quanto da minha irmã e dessa outra amiga dela. O testemunho da minha tia conduziu a minha mãe à fé. A minha mãe, por sua vez, convertida, se casou, teve filhos e ensinou esses filhos a fé. Esses filhos à fé, um deles aceitou um chamado de Deus para vir para missões. A outra aconselhou uma pessoa que estava prestes a tirar a própria vida. A gente não tem dimensão o que a nossa postura, o nosso comportamento ecoa. A gente não tem dimensão até onde a nossa vida pode refletir na vida de outras pessoas, o impacto que tem na vida de outras pessoas. Eu contei um pouco para vocês, né, que eu vim para Jocum, e tem algumas meninas da Jocum aqui também, e assim, quando a gente passa no processo seletivo, eles pedem uma lista com diversas coisas, né, que a gente tem que levar e tal. E normalmente o jocumeiro vai para a missão sem ter nada, né? A Cinha também foi de Jocum, ela pode confirmar, as meninas aí que foram de Jocum sabem também. A gente não tinha nada, eu não tinha nada. Um belo de um dia, eu vim para cá em fevereiro de 2015. E eu me graduei em janeiro de 2015, eu sou graduado em design de produto. E a minha irmã postou, acho que no Facebook, alguma foto da minha graduação e tal, colação de grau. E essa amiga dela, que já estava convertida, né, que eu relatei aqui a história dela para vocês, ela entrou em contato com a minha irmã e falou assim, nossa, que legal, eu lembro do Davi criança e tal, e agora está graduado. E a minha irmã comentou com ela que eu estava vindo para cá, para fazer missões. E ela falou assim, olha que bacana, será que ele está precisando de alguma coisa? Aí ela pegou e falou assim, ele está precisando de tudo, basicamente, né? E aí
Gente, de verdade, foi uma das maiores expressões de generosidade que eu tive na minha vida, foi através da vida dessa amiga da minha irmã, sabe? Ela pediu para a gente ir até a cidade dela, que era próxima à minha, e a gente foi no Carrefour. Então, tipo assim, desde sabão em pó de quilo, sei lá, tudo que eu não tinha, que eu precisava de trazer para cá, ela comprou. E aquilo que ela não conseguiu passar no VR dela, ela pagou no dinheiro, porque alguns itens não passavam no caixa, sabe? Então, eu sempre me... o que eu acho sensacional é essa construção, sabe? O testemunho da minha tia, que ecoou na vida da minha mãe, que ensinou filhos, que, como cristãos, né, ensinaram pessoas, aconselharam pessoas, atenderam o chamado de Deus. E essa pessoa já convertida, restaurada, tem expressões de generosidade, de apoio a missões. Então, a gente não tem dimensão do que pode chegar, aonde pode ecoar aquilo que a gente faz e quem a gente é. O seu testemunho, ele vai influenciar pessoas que estão à sua volta. O seu testemunho vai, né? Essa menina sem nome me ensina isso. O seu testemunho, ele vai convencer o seu pai, a sua mãe, seu esposo, seus filhos, amigos que não conhecem a Jesus. Esse texto aponta que essa menina estava sozinha, mas ela permaneceu fiel. Ela estava numa condição de escrava, de empregada. Ela permaneceu fiel. E ela não desistiu da família de Naamã. E ela nos encoraja, nessa noite, a dizer, não desista. Não desista. Dê testemunho. Testemunhe. Mas como eu posso dar testemunho? Como que é esse negócio de dar testemunho? Gente, não tem outra forma da gente alcançar um bom testemunho se não é aquilo que é ensinado em escola bíblica dominical, que é a leitura da palavra e tempo a sós com Deus. Tempos de oração, tempo de meditação na palavra. É impossível sair vida da nossa vida se a gente não tiver isso. Porque a nossa tendência humana, carnal, é jogar a cadeira na cabeça de alguém, às vezes. É querer fazer pirraça, é querer tratar com a mesma moeda que a gente é tratado, é desprezar. Mas a proximidade com Jesus nos faz ter posturas compatíveis com Ele, que resulta num bom testemunho, num bom comportamento que pode sim refletir na vida de outras pessoas. E eu lembro de novo, né, que a patente mais alta de um dos reinos mais poderosos da época, onde uma menina pirralha de 12 anos proporcionou a conversão não só de Naamã, mas de toda a família dele. Ela conseguiu que Naamã fosse até o profeta. E aí eu queria ler com vocês 2 Reis 5:17. Deixa eu abrir aqui. 2 Reis, no mesmo capítulo que a gente leu no início, tá? O versículo 17 e o 19. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. O cara, ele era idólatra e saiu de Samaria convertido. E aí o profeta despede ele, né? Vai em paz. Então, o ciclo na vida de Naamã ali, para a conversão de Naamã, se fechou. Então não desista, gente. Não desista. O nosso testemunho pode mudar vidas, pode mudar histórias, pode mudar contextos. Ter um crente ali pode sim mudar. Tem um versículo, um texto em 1 Pedro 3,5. Essa é para a mulherada que tem marido que está duro, de não querer se dobrar diante de Deus. Vamos lá, que eu não consegui abrir aqui. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido,
para que se ele ainda não obedecesse à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Próximo. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias, ouros, vestidos finos e tal, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso, tranquilo e de grande valor diante de Deus. Pois assim foi também no passado. Costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada uma sujeita ao seu próprio marido. Exemplo no Novo Testamento, que sim, o nosso testemunho pode mudar vidas, pode mudar pessoas e pode alcançar vidas ao Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de orar com vocês nessa noite sobre isso. Não sei se a equipe de louvor quiser subir. Na célula quarta-feira, quem não está vindo, venha. Quarta-feira, 7h30, a gente tem a oportunidade de sempre comentar sobre a palavra. E tem um momento que a gente sempre compartilha pedidos de oração. E um dos pedidos que sempre aparece é a respeito de conversão de pessoas, né? Às vezes é a filha só que é cristã no meio de pais que não são cristãos. E a gente tem a oportunidade de orar por isso. Não desista. Não desista. Não desista do seu pai, não desista da sua mãe, não desista dos seus irmãos, de parente, de esposo, esposa, filhos. Eu vivi isso dentro da minha casa também. Eu vi isso de perto, pessoas que saíram do caminho do Senhor e retornaram à fé. Através da constância, através do bom testemunho, através de oração. Então, a nossa oração também pode muito. Pode muito. Às vezes a gente acha que, eu só posso orar por essa pessoa. Então, ore. Nossa, mas só o meu jeitinho vai mudar? Cara, eu não sei nem o nome dessa menina, mas ela me mostrou que sim, pode. Eu não sei como, assim, ela me deixa constrangido, porque ela movimentou um cara por 700 quilômetros. E ela só sugeriu, quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que existe em Samaria. Que o Senhor nos ajude nisso, que o Senhor nos ajude a testemunhar. Amém?